de recurso, e aí a segunda instância manteve a decisão do juiz singular e ele foi transitado em julgado. No finalzinho de 2005, o Estado, a partir de então, começou a ter que executar isso aí. Todas as crianças, adolescentes que estavam nesse processo, o Estado tinha que contratar em instituições privadas, tudo isso daí porque a gente não tinha nenhum tipo de política implementada nesse sentido. O Estado não tinha nenhum centro, nenhum local que pudesse ser encaminhado. Então, foi buscar isso na iniciativa privada e aí foi. Passado, a gente está falando de coisas muito antigas, né? Quando chegou em 2012, 2014, quando o Estado começou a se reestruturar, começar a colocar esse centro e começava a ter um outro olhar, que ao invés de isolar a criança, o adolescente, para fazer uma integração dele com a escola. E aí começou esse trabalho daí, não só na rede pública, como na rede privada também, começou a ter esse tipo de ação coletiva para a integração. Aí o que aconteceu? Esse tipo de contratação pelo Estado passou de existir. E aí a gente começou a contratar com ONGs, e aí quando precisava de alguma coisa, as crianças eram encaminhadas para lá. Quando chegou no ano passado, se eu não estou enganada aqui, não sei se é finalzinho de 2000, não foi ano passado, foi 2022. Quando chegou em 2022, o juiz do processo, ele pediu a extinção da ação, tendo em vista que a nova política não era de exclusão e sim colocar nas escolas lá na juíza. Aí o que isso em 2022? 2023. Não, foi 2022. Eu fui fazer greve de fome lá. Porque todo mundo que tinha um filho, um adolescente, que queria entrar nesse processo, ele começou a rejeitar. Não estava deixando, porque se entrasse ali, ele ia oficiar o Estado falando assim, dê tudo que está aqui sendo concedido nessa ação. Ele começou a rejeitar isso justamente pelo pedido de extinção. E aí, o Ministério Público recorreu e a segunda instância deu a seguinte decisão, se não me falha a memória, porque de cabeça eu tentei puxar rápido, mas eu não consegui lá para trazê-la. Mas em tese é o seguinte, não, tudo bem. A gente entende que hoje em dia a política é outra, mas não há necessidade de extinção desse processo. Então, vamos ver como é que está a política hoje para saber qual o destino dá. Porque aquilo que tinha sido decidido lá em 2000, acho que é 2 ou 3 que teve a sentença, que foi ratificada e resultado em julgado no final de 2005, não é a realidade hoje, no âmbito do Estado de São Paulo, que cresceu e avançou muito nisso daí. Então, as mães que estavam tentando entrar nisso daí, nesse processo, não estavam mais conseguindo. Então, elas vêm aqui fazer o protocolo com esse pedido. E aí, até naquela oportunidade que a senhora teve aqui, que teve aquele todo desembaraço ali, que eu desci para tentar acalmar a senhora e tudo mais. Não, foi a Gisele. A Gisele, né? Descemos eu e a outra menina. O que aconteceu? Estavam impedindo elas de protocolar aqui. E aí, o que eu expliquei naquela oportunidade? Todos têm o direito de protocolo na Constituição. Eu falei, a gente vai dar um caminhamento interno aqui, que a gente ouve a área, ver se tem ou não tem a possibilidade, se está disponível, porque na época tinham me dito que estava, porque como a minha área só tomei conhecimento ali naquele dia, pelo nervosismo e a situação, de que havia uma fila e a gente não poderia colocar essa criança ali na fila. E aí veio toda aquela questão de vaga, a capacidade máxima daquela instituição, tinha até o AMA, lembra que eu falei com a senhora? Para o caso dela, né? Isso. Então foi esse o contexto lá. Mas né? o AMA que ela estava falando era em Pirituba, eu nem sabia. Aí, o que as mães desejam é isso, é o pedido, até naquela oportunidade. Tem a possibilidade de fazer o protocolo. Não, mas esse protocolo de não ser empatado aqui também, né? E elas sabem disso, era dada a oportunidade às mães de escolherem a instituição. Na ação, mas não mudou. Elas poderiam escolher E não mudou. onde queria e o Estado era obrigado Mas não mudou. a contratar é aquela instituição. obrigado a custear. Essa decisão perante a Justiça
ela está sendo rediscutida. Então, por enquanto, o judiciário... Na falta de instituição, cumprimento do poder público, Estado, governo e município é escolhido pela mãe, obrigado o governo a custear. Primeiro, não Eu acho que a gente precisa... Exatamente. É o doutor Augusto, que é o procurador do Estado responsável pela ação. Exatamente, tem que saber. nós não vamos aceitar isso. Não existe nada preparado para autista, excesso, profissionais. Lá em Carapicuíba, o menino fez exame de corpo e delito. Gente, eu precisava falar rapidinho, que nem eu. Que eu acho que só para um esclarecimento. Essa questão, né, legal e tudo mais, assim, nós entendemos isso. Tem duas leis que vieram, inclusive essas duas leis aconteceram por mobilização da sociedade civil, ou seja, mães, familiares, movimentos e tudo mais. Essas duas leis são... Tem a 12.000, eu estou com uma aqui. Ela é acima da ação civil pública, do julgamento dos desembargadores.